Oi gente, então hoje a gente vai resenhar Vidas Secas do Graciliano Ramos. Bem, esse livro foi publicado no ano de 1938, no iniciozinho do século XX, e logo depois, alguns anos depois da semana de 1922, em que foi meio que inaugurado, digamos assim, de maneira formal, o modernismo aqui no Brasil, no âmbito da literatura e das artes de modo geral. Aqui a gente está falando de um cenário em que a seca de 1915 tinha passado há pouco tempo e o Nordeste era considerado sinônimo de seca. A seca existe até os dias de hoje, é uma questão de fenômeno mesmo da natureza que tem a ver com o clima semiárido. Só que nessa época a situação era muito pior, porque era muito mais precário no Nordeste e a gente não tinha, por exemplo, água encanada, energia elétrica, coisas assim, no interiorzinho do Nordeste, que era onde era mais assolado pelas secas. E aí esse livro vai falar sobre esse cenário de secas no Nordeste. Aqui nós encontramos Fabiano, que é o protagonista, na minha opinião, o personagem principal, a Sinhá Vitória. Sinhá Vitória era a esposa do Fabiano e ele tinha mais 2 filhos, além de uma cachorrinha que se chamava Baleia, e ela inclusive está sendo a capa desse livro, dessa edição da Príncipes, que se eu não me engano é um selo da Ciranda Cultural, se eu não me engano. E então nós temos o desenrolar de uma família que está passando por uma situação de êxodo. Eu não diria que é exatamente um êxodo rural, porque essa família não está com a intenção de sair do campo para a cidade, mas ela quer sair do campo onde ela está para ir a outro lugar, ainda no campo, com condições de vida melhores. E é isso que eles fazem durante o livro. O livro se inicia com a família se deslocando naquela situação complicada, passando por situações de doença, de fome e péssimas condições de vida, viajando léguas a pé no sol quente. Assim, uma coisa muito triste e desumana. Ou seja, eles eram retirantes. E aí o que acontece? O livro se inicia com eles se retirando, com eles saindo do lugar onde eles estavam para procurar outro com melhores condições de vida, em que o Fabiano conseguisse também trabalhar como vaqueiro, que esse era o trabalho dele. E então, eles se deparam no meio do nada com uma casinha, e essa casinha estava abandonada. Provavelmente os antigos donos já saíram por questões de falta de condições adequadas de vida, condições dignas de vida. E então eles começam a habitar essa casinha que estava abandonada. E o Fabiano consegue um emprego como vaqueiro. Gente, isso é com base no que eu entendi a respeito da história. Essa parte ficou um pouco confusa para mim. Se eu estiver errada, me corrijam nos comentários, por favor. Mas continuando, Fabiano consegue o seu emprego como vaqueiro e eles se instalam nessa casa que antes estava abandonada. Esse é um livro de poucos diálogos. Basicamente, os protagonistas, e não só os protagonistas, mas os personagens de modo geral, não tem muito o que dizer porque eles não conseguem mesmo se expressar. Na verdade, não é que eles não têm muito o que dizer, eles têm muito o que dizer, mas eles não conseguem se expressar por conta do baixo nível de instrução. Eles não conseguem colocar em palavras aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem. E o Graciliano faz questão de mostrar o tanto de onomatopeias que eles soltam durante os diálogos deles. Basicamente, era o modo deles de se expressar, já que eles não conseguiam formar frases inteiras com tanta frequência. E aqui tem um episódio em que o Fabiano acaba apanhando da polícia de maneira injusta por conta de algo que não era culpa dele exatamente, ele foi bastante provocado e desrespeitado. E aí acaba que ele ainda vai dormir na prisão uma noite, e isso molda muito o pensamento do personagem, porque ele começa a questionar as relações de poder da sociedade e ele começa também a questionar a si mesmo, os seus próprios pensamentos, o seu próprio local na sociedade, seu lugar no mundo.
Esse aqui é um livro super curto. A minha edição tem 96 páginas, gente. Nem 100 páginas. É muito curtinho, muito pequeno. E eu fiz várias marcações aqui no decorrer dele, porque é um livro curtinho, simples, uma linguagem simples, dá para entender plenamente, só que ele transmite mensagens muito profundas, fala sobre a miséria humana, fala sobre desigualdade social, fala sobre injustiça, fala sobre sofrimento. Não é um livro que eu acho que você deve ler quando você está em um momento muito sensível, sensibilizado na sua vida, porque eu acho que isso só vai te levar mais para baixo. Espero você estar um pouquinho melhor e vai te trazer muitos benefícios, porque sua visão de mundo vai ser ampliada, você vai conseguir compreender melhor o lugar do outro na sociedade, vai conseguir compreender melhor a dor do outro e, enfim, a situação do outro diferente de você. Essa edição aqui eu comprei, foi super baratinha, tava, eu acho que numa promoção. Se eu não me engano, não chegou nem a 10 reais, foi tipo R$ 9,98, uma coisa assim, bem baratinha mesmo. Provavelmente já deve ter subido o valor novamente, mas eu aproveitei na hora que eu vi, porque já tinham me indicado várias vezes Vidas Secas, eu nunca tinha lido, e eu imaginava que era um livro bem mais espesso, mas quando eu fui ver, é bem curtinho, bem fininho. Só que assim, talvez não seja o tipo de livro que você leia super rápido, porque como eu falei, ele não tem muitos diálogos. Ele é mais o narrador falando a respeito do que passa na mente dos personagens, falando a respeito da situação de vida dos personagens. Então talvez você não leia muito rápido por conta disso. Só que independentemente disso, ainda são 96 páginas, então você não vai demorar, por exemplo, uma semana inteira para ler. Você lê em menos tempo do que isso. Gente, então era isso hoje. Se vocês já leram esse livro, se gostaram, se não gostaram, deixem aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Um beijão e tchau, tchau.